A criança influente gostam muito de conversar e interagir e acabam sendo vistas como tagarelas. Aquela criança que muitas vezes ela não para de falar, ela fala muito, ela interage muito, tende a ser uma criança influente. São persuasivas, é muito engraçado, porque a criança influente é aquela criança que ela tem uma habilidade de argumentação que os pais ficam boquiabertos, né? Já vi algumas situações em que, por exemplo, a criança tirou uma nota ruim na escola, chegou em casa argumentando com a mãe, não, mas eu tirei a nota ruim, mas foi por isso. No final, a mãe estava tão boquiaberta com a capacidade de argumentação da filha que ela não conseguiu mais falar o que ela queria falar para a filha, né? Ela ficou boquiaberta, pensando, gente, como é que pode dessa idade já estar argumentando desse jeito? Ela ficou tão boquiaberta que ela não conseguiu mais dar a reprimenda que ela queria dar na criança. Então, são crianças também tendem a ser muito alegres e muito cheias de energia. Então, é aquela criança que ela dá um certo trabalho para os pais, porque elas são um pouco mais inquietas, elas são aquelas crianças que elas gostam de correr, de brincar, de fazer coisas diferentes, são mais agitadas, e elas gostam de cada dia inventar uma brincadeira diferente. Os influentes, eles são naturalmente muito criativos. Então, ele não quer fazer a mesma brincadeira. Ele quer hoje brincar de uma coisa, amanhã brincar de outra, depois brincar de outra, depois brincar de outra, depois brincar de outra. Então, muitas vezes, os pais, às vezes, não têm a paciência de olhar para isso com bons olhos. Pessoal, olha como meu filho é criativo. Às vezes, olham para ele e pensam assim, olha como meu filho é trabalhoso, né? Que mais? Muitas vezes são taxadas de inquietas ou hiperativas. E aí, gente, muito cuidado, mas muito cuidado. Quando você diz que o seu filho é hiperativo, você levou ele no psicólogo? Você levou ele no psiquiatra? Você levou ele em gente realmente capacitada para julgar se ele é, de fato, hiperativo ou não? Ou você simplesmente saiu taxando a criança de hiperativo porque ele é mais inquieto? Muito cuidado, muito cuidado, porque isso já coloca nessa criança a mentalidade, coloca nessa criança esse fator limitante como se ela fosse hiperativa, sendo que talvez ela nunca tenha tido nenhum diagnóstico, ok? Então é muito importante que você, como pai, como mãe, tenha cuidado com as palavras que você utiliza para descrever o seu filho. Da mesma forma que se eu ficar o tempo inteiro falando do meu filho dominante, que ele é mandão, que ele não respeita ninguém, que ele é isso, que ele é aquilo, se eu chego pro meu filho influente, eu fico dizendo que é tagarela, olha menino, você fala demais, você não para de falar, pelo amor de Deus, me deixa em paz, você fala o tempo inteiro, cala a boca menino, pelo amor de Deus, eu vou estar também influenciando essa criança negativamente, ok? E aí, gente, a criança influente, ela vai se tornar, se você conseguir utilizar as ferramentas que existem, que a gente vai trazer também, se você conseguir nutrir essa criança, ela vai se tornar um adulto muito persuasivo, convincente, carismático, comunicativo, otimista, alegre, contagiante, daquelas pessoas que contagiam o ambiente com o entusiasmo delas. E com a facilidade enorme para lidar com pessoas. É aquele ser humano que se conecta fácil, que utiliza o network a favor dele, que consegue se relacionar bem com todo mundo. Se você conseguir nutrir o que precisa ser nutrido nessa criança, ela vai ser esse adulto. Agora, se você não conseguir nutrir o que precisa ser nutrido nessa criança, se você negligenciar o que precisa ser nutrido nessa criança, pode se tornar um adulto inconveniente, daquelas pessoas que falam o tempo inteiro e que não conseguem respeitar a vez do outro de falar, a forma do outro de falar. Podem se tornar pessoas muito desorganizadas também. Podem ser pessoas muito impulsivas, adultos muito impulsivos. E podem também ter grande dificuldade para concluir aquilo que eles começam. Aquela pessoa que começa uma graduação, aí em pouco tempo desiste dessa graduação, começa outra. Aí em pouco tempo desiste, começa outra. Em pouco tempo desiste, começa outra. Começa um projeto, eu tô com um projeto pessoal incrível. E realmente é incrível, porque os influentes, eles têm ótimas ideias. Então ela tá ali com um projeto pessoal incrível, mas não consegue ter a persistência para levar o projeto até o final, concluir de fato o projeto. Então, se eu não nutrir nessa criança o que precisa ser nutrido, pode se tornar aquela pessoa que começa muitas coisas, mas não termina nada, não conclui nada.